Eu quero falar nessa noite sobre vendo o que os olhos não além do que os olhos podem ver. Diga, vendo além do que os olhos podem ver. Vira pro seu irmão e diga, você precisa ver além do que os seus olhos naturais conseguem ver. Queridos, há uma realidade espiritual, né? Não há só um mundo natural, há uma realidade espiritual que só pode ser discernida espiritualmente. Então, se você quer discernir as verdades espirituais, se você quer entender o propósito de Deus, alcançar promessas de Deus, conhecer a Deus, você precisa ter uma visão espiritual das coisas. Diga amém. Então o homem natural vê o que é natural, mas o homem espiritual consegue ver, consegue discernir o que é espiritual. Não tem como viver uma vida espiritual de maneira natural. Quantos querem andar uma caminhada cristã de forma espiritual? Porque não tem como viver o cristianismo de forma natural. Nós só discernimos as coisas de Deus pelo Espírito do próprio Deus. E para isso você precisa de uma visão espiritual das coisas. Nós vemos isso em 1 Coríntios 2,14. Né? Coloca lá pra gente, fazendo favor. Quem não tem o Espírito, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, coisas espirituais se discernem espiritualmente. Viver a vida cristã é viver espiritualmente, naturalmente espiritual. Nós precisamos aprender isso. Você não tem como viver uma vida cristã só como um homem natural. Você precisa que o Espírito do Senhor traga para você discernimento das coisas espirituais, o que eu chamo nessa noite de visão espiritual. Diga, eu preciso ver além do que os meus olhos naturais conseguem ver. Visão nos orienta, nos dá direção, sim ou não? Sim ou não? Então vamos fazer para deixar bem claro, para ninguém ter dúvida, que visão nos dá direção. Deixa eu chamar aqui a Kelly. Vem cá, Kelly. Fazendo um favor, subir. Ele é artista. É verdade. Kelly, fecha seus olhos. Ela disse, me dá a direção que eu não sei, mas participa da dinâmica. Deixa eu dar uma rodadinha. Tá bom, já. Não abre os olhos e desça a escada, por favor. Tenta. Ok, tá ótimo. Foi muito bom. Foi melhor do que se tivesse combinado. Dá uma salva de palmas pra ela que eu vou explicar pra vocês o que é. Queridos, nós somos orientados pela nossa visão, sim ou não? Nós nos movemos com facilidade pela visão. Se nós fechamos os olhos ou perdemos a visão, tudo se torna mais difícil. Nós precisamos de outro condutor, sim ou não? Então a visão nos dá direção, sim ou não? Ficou claro? Por isso nós nos preocupamos tanto com a nossa visão. É verdade ou não é? Conscientemente nós nos preocupamos com a nossa visão, não é? Se alguma coisa pode prejudicar os seus olhos, você já o protege, não é? Se vem um bichinho e bate no seu olho, logo você já, né, lubrifica ali esfregando o seu olho para não ter acontecido nada. Se de repente você começa a precisar esticar o braço para ler, você já vai ao oculista, oftalmo, enfim. Vai olhar o quê? Deixa eu cuidar, ver o que está precisando para não piorar. É ou não é? Porque você cuida, você não quer perder a visão. Sim ou não? Nós damos importância à nossa visão natural? Ou você acorda de manhã e fala, hoje eu não quero abrir o olho. Tudo eu vou fazer de olho virado, porque hoje eu não estou a fim de ver. É assim que funciona? Não, nós precisamos da visão. Damos importância à nossa visão natural.
Agora eu pergunto, por que então não damos tanta importância à visão espiritual? Por que não damos tanta importância a discernir as coisas espirituais? Porque no fundo não achamos importante. Se eu me preocupo tanto com a visão natural e não me preocupo em discernir coisas espirituais, é porque a resposta só pode ser essa. Eu não acho importante. Mas eu vou mostrar para você nessa noite o quanto é importante. Sem visão espiritual das coisas, você não vive a vida cristã. Você vem à igreja, vive anos como um religioso, mas não vive como um cristão. Porque o cristão vive espiritualmente, discernindo as coisas espirituais, vendo além do que os olhos naturais podem ver. Diga amém. Visão dá direção, certo? Então fala assim pro seu irmão: sem visão, sem direção. Vira pro outro e diga: sem visão, sem direção. Quando nós falamos, eu estou sem direção na minha vida, não sei o que eu faço, estou confuso, meu irmão, está precisando dar uma parada e ver como anda a sua visão. Falta de direção implica em falta de visão. Precisamos discernir as coisas espirituais para viver os propósitos de Deus. Quem quer viver os propósitos de Deus para a sua vida? Quem quer alcançar as promessas de Deus para a sua vida? Fica com a mão levantada quem quer. Então diga assim: eu preciso ver além do que os meus olhos naturais podem ver. Toca no seu irmão e diga: você também precisa. Senão não tem como alcançar os propósitos de Deus. Senão não há como viver uma vida cristã. Estamos entendidos nisso? A visão espiritual é importante? Sim ou não? Então abra sua Bíblia em Efésios 1, 18. E nós vamos falar 4 pontos para que você possa então ver aquilo que os olhos não naturais não podem ver. Efésios 1, 18. Já está lá, mas eu quero ler aqui. Diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória e herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. A primeira coisa que você precisa ter para ver além do que os olhos naturais podem ver, para ter uma visão espiritual das coisas, é luz. Diga: eu preciso ver a grande luz. Diga: a grande luz. A luz do mundo. Agora eu pergunto: quem é a luz do mundo? Queridos, você precisa vê-lo como ele é. Você precisa ter um encontro real com a grande luz. Sem este encontro, sem Jesus, não há como ter discernimento das coisas espirituais. Sem Jesus iluminando o seu coração, não há como ver as coisas espirituais, os propósitos, promessas de Deus, viver a vida cristã. A primeira coisa que você precisa é luz. E assim é no natural, sim ou não? Para você enxergar, você precisa de luz. É isso que nos possibilita ver. É ou não é? Acaba a energia na sua casa. O que você faz? Por causa da luz, né, irmã? A gente é crente, né? Então a gente acende a vela só quando acaba a energia. Ou pega uma lanterna, enfim. Você já vai promover a luz. Por quê? Porque você precisa se mover, precisa fazer coisas. Você precisa ver. Porque a falta da visão te incomoda, sim ou não? Pode acabar a energia, você não está fazendo, está quase na hora de dormir. Mas você vai deixar alguma coisa acesa, sim ou não? Principalmente quando a gente tem criança em casa. Porque vai que eu preciso de noite acordar aí e tá sem energia, eu preciso de uma luz. Então, queridos, a luz é importante para você no reino natural. Eu quero dizer muito mais ainda
no que se diz do reino espiritual. Você precisa conhecer a grande luz que é Jesus. Ele é a luz do mundo. Paulo teve esse encontro com a grande luz. Nós vamos ver em Atos. Atos 9. Atos 9 vai falar sobre a conversão de Paulo. Olha o versículo 3. A partir do versículo 3 diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Queridos, Paulo teve um encontro com essa grande luz. E quando Jesus apareceu a ele, nessa estrada de Damasco, como uma grande luz, ele então reconheceu que era algo. Aqueles que estavam com ele, a palavra do Senhor diz que eles ouviram, mas não viram nada. Não sei se eles chegaram a ver uma luz ou não, mas eles não reconheceram o que Paulo reconheceu. Eles não encontraram o que Paulo encontrou. Porque Paulo, ao ver a grande luz, disse: quem és tu? Quem és tu? Ele disse: eu sou o Senhor Jesus, a quem você persegue. Então, imediatamente, Paulo ali, ao ter um encontro pessoal com essa grande luz, acontece algo muito interessante. Ele fica cego por 3 dias. Queridos, você já olhou para o sol, tipo o sol do meio-dia? Fala que você já tentou, não foi só eu que vivo tentando. Eu falo, hoje eu consigo um pouquinho mais. Aí eu tento olhar porque é lindo, por segundos que você consegue olhar. Mas o nosso olho natural não consegue muito tempo. Mas é tão intensa a luz do sol que ao olhar um pouquinho, do meio-dia, do sol mais forte, quando você tira o olho dele e já vira para alguma coisa, você consegue ver com clareza as coisas? Querido, quando você encontra a luz que é Jesus, a grande luz, há um tipo de cegueira assim, as outras coisas ficam obscurecidas. Há coisas que precisam ser perdidas, literalmente. Coisas que você creu durante toda a tua vida e que era engano. Ao encontrar a grande luz, o seu coração é iluminado. Ele se revela a você quem ele é. Então você deixa as coisas velhas para trás. Deixa todo o engano para trás. Mas neste espaço de tempo, às vezes você fala: puxa, mas tudo que eu criei era engano, é errado isso, é certo isso. E há um pouco assim de uma obscuridade, um pouco de cegueira momentânea, até que a luz vai clareando e as trevas vão se dissipando. Foi assim com você ou não? Quantos ao se converterem tiveram momentos de ajuste na sua visão? Levanta a sua mão. Até que você pôde ver com clareza. Eu não sei se você ouviu a voz de Deus, ouve a voz de Deus, mas na verdade nunca se encontrou com a grande luz do mundo. Porque os homens que estavam com Paulo não tiveram a mesma revelação que ele. Talvez você está sentado aqui hoje, tem vindo ouvindo na célula, nos cultos, a palavra de Deus, através dos líderes, dos pastores, mas nunca teve um encontro com a luz, a revelação dele para você mesmo. Então você não tem visão, e sem visão não tem direção, e sem direção você não alcança a promessa, você não cumpre propósito, você não vive a vida cristã. Você é só religioso. Então seus olhos precisam se abrir hoje, para que você possa ver além do que os olhos naturais conseguem ver. Quem é Jesus para você? Eu pergunto, será que você se encontrou mesmo com a grande luz? Porque quando essa luz brilha, e brilha intensamente no seu coração, ela ilumina o seu coração, não há como esquecer o seu brilho. É preciso lembrar dele.
eu quero dizer um pouquinho sobre quem é essa luz, para que você reflita se você recebeu essa revelação, se você realmente entende quem Ele é. Nós sabemos que Jesus, a luz do mundo, é Deus, que não usurpou ser igual a Deus, mas em comunhão com o Pai, em concordância com o Pai, decidiu se despir de toda a sua glória e se encarnar, vir ao mundo como homem, para morrer a nossa morte eterna, para nos livrar da maldição, do pecado, para nos livrar do inferno, para nos trazer vida. Ele veio viver como homem. Durante 33 anos, foi tentado, passou tribulações, enfim, passou coisas que eu e você passamos. Mas em todas, Ele venceu. Por isso, Ele tem autoridade para você, para dizer para você: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você passa tribulação, passa prova, é tentado, ânimo. Você não vai pecar, você é capaz de vencer a tentação, você é capaz de ser aprovado na prova, você pode. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ele fez isso por mim, por você. Então, chega o dia da sua redenção, da sua morte. O dia que foi preparado para levar todo o peso, todo o pecado, toda a maldição de toda a humanidade sobre Ele. Essa luz me atrai. Nós precisamos ser atraídos quando a verdadeira luz, você é atraído por ela, para ela. Querido, há muitas coisas em Deus que me deixam apaixonada, atraída por Ele. Mas a revelação da graça de Jesus é algo que sempre, eu posso falar 80 vezes no dia. É algo que sempre me promove emoções, constrangimento, adoração, gratidão, porque Ele veio morrer no meu lugar. E aí, eu posso olhar com os olhos naturais e olhar Jesus lá na cruz, igual a gente vê em alguns filmes, em figuras, ou lê e imagina os dois ladrões, ler o relato com conhecimento natural, ou posso pedir para Deus discernir verdades espirituais. Eu amo discernir verdades espirituais que só podem ser discernidas pelo Espírito de Deus que habita dentro de mim, iluminando o meu coração e me mostrando aquilo que os meus olhos não podem ver. E dentro dessas verdades espirituais, há algumas coisas nesta redenção, falando sobre a luz, que eu quero dizer para você. Os três estavam ali, Jesus e os dois ladrões, para morrerem, sendo crucificados. E nenhum deles morria. O tempo estava se passando e os ladrões não morriam. E às vezes a gente para, e aí Jesus morreu primeiro, e a gente para pensar, será que Jesus estava mais fraco? O que é? Querido, você sabe o que eu entendo de verdade no meu coração? Enquanto Jesus estivesse vivo na cruz, nenhum dos dois ladrões morreriam, porque a vida estava ali. Jesus é a vida. Ele foi e sempre será a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E mesmo na cruz, com seu corpo natural fragilizado, Ele era a vida, a fonte de vida. Vida que ninguém pode tirar. Ninguém matou Jesus. Ele entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida na morte, a sua alma à morte. Queridos, olha a cruz, olha a luz, a grande luz de Jesus, de forma revelada nessa noite. Ele não foi um coitado que morreu por você. Ele foi o rei, o vitorioso, o poderoso, que se humilhou para sofrer a sua dor. Mas tão poderoso, que enquanto estava vivo na cruz, a morte não podia se aproximar. Oh, aleluia! Mas às vezes a religião nos tira a possibilidade de ver a luz. Porque Paulo
achava que estava no caminho certo. Sim ou não? Ele achava que ele era... Se ele era um fariseu, ele achava que ele estava seguindo direito. Na verdade, ele estava perseguindo os verdadeiros cristãos. Quando nós não conhecemos a luz de verdade, a gente persegue quem conhece. Porque a gente não discerne o que é espiritual e acha o povo doido. Aquele povo que vê a luz, que é guiado pela luz, é um povo doido. Porque isso é loucura para aqueles que não conseguem ver. Poderoso, a morte não se aproximava. Então, depois de todo o sofrimento, quando ele entendeu que tudo estava sobre ele, ele disse uma palavra muito importante, que foi uma frase, né? Está consumado. Sabe o que eu vejo nisso? Pronto. Está feito. Agora eu entrego a minha alma na morte. Então Jesus morreu. Que poder. Enquanto ele não liberou a sua palavra de autoridade, a morte não se aproximou. Ele teve que se entregar. Uau! Mesmo tão fragilizado na cruz, só na sua carne, mas ali ele continuava sendo o Todo-Poderoso, fonte de vida eterna, que ninguém pode tirar. E por que você tem medo de morrer, irmão? Ele é a fonte de vida. Se você é cristão, nós vamos fechar o olho aqui e acordar lá. O problema é que você não conhece a luz, não tem uma revelação da luz do mundo. E aí fica com medo. Mas a coisa continua. Jesus entrega a sua alma na morte. E o inferno pensa que tinha ganhado. O inferno está em festa. Mas Jesus é a luz. Uma luz que ninguém pode apagar, nem o inferno todo. E ao terceiro dia, a luz, a grande luz, brilhou nas mais densas trevas. A grande luz brilhou no inferno. Queridos, eu imagino Jesus chegando, o inferno em festa, e a luz começando a brilhar. E ali, aquele tipo de luz não era luz nas trevas, não é comum. E os capetinhas mais inferior lá, que não estava lá, muito perto do trono do cão. Ali começaram, gente, aquilo brilhando, o que é aquilo? Aquilo não é... Aí começaram a ouvir uns passos mais fortes, imponentes. E a luz começou a brilhar mais intensamente, porque se aproximava. E eu creio que conforme a luz entrava, os demônios todos iam se prostrando, porque não podiam olhar a luz que ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. Ele é a luz do mundo, que eu e você precisamos conhecer. E essa luz vai entrando e vê. Chega diante de Satanás, a morte, e diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Pensou que ia vir me matar? Daqui eu estou vivo. Onde está a tua vitória? E você não vê na Bíblia nenhum relato, não há uma conversa. Eu entendo que a morte emudeceu, não tinha resposta. Então Jesus, a luz do mundo, vira e começa a sair daquele lugar de trevas e vem. E ele morreu como cordeiro, mas como leão ele ressuscitou, e a luz voltou a brilhar para que todos os olhos possam ver Jesus, o ressurreto. Aleluia! A luz que ninguém pode apagar. Depois de 40 dias nessa terra, ainda com o corpo glorificado, ressuscitou. Terceiro culto, a língua enrola. Ressuscitou com o corpo glorificado. 40 dias nessa terra, deixando que os olhos vissem Jesus ressurreto. O céu o aguardava. Agora eu pergunto: o céu conhecia a luz, por isso aguardavam o retorno do Filho. O Pai aguardava o retorno do Filho, os anjos aguardavam o retorno dele.
Nós como igreja, se você tem a verdadeira revelação da luz, queridos, como comparecer diante dele? Mas quando não temos a revelação exata de quem ele é, comparecemos a um culto, a um momento de oração, de adoração, como uma coisa simples, natural. Não é natural. Você pode viver esses momentos de forma espiritual, mas você precisa decidir como quer viver. Quantas vezes você vem ao culto, prestar um culto como um homem natural somente? Faça isso com seu corpo natural, mas com uma visão espiritual, com discernimento espiritual, e você vai ver a grande luz com a sua glória brilhando em todas as vezes que nos reunimos, ou no seu quarto no secreto. Ele vem, ele te encontra, ele te envolve, porque ele é a luz que ninguém pode apagar. E o céu o esperava. Uau! E eu fico imaginando os anjos tudo lá. Já faz 43 dias. E aí? Ai, que saudade. Cadê ele? Vem, não vem? Ai, eu acho que tem uns anjinhos assim, mais parecido comigo. Disseram assim, ó, seguinte, eu vou lá mais perto do portal para dar uma olhadinha. Quem sabe eu vejo que ele está vindo. E aí vai uns anjinhos mais curiosos. E de repente, que portal, pastora? Está na Bíblia. Esse salmo que eu vou citar agora. Então, de repente, esses anjos que chegaram perto do portal disseram assim, disseram para os que ficaram lá, levantai, ó portas eternas, levantai as portas antigas. E os anjos de cá falaram assim, para quê, para quê? E eles disseram, para que entre o Rei da Glória. E eles disseram aqui, mas quem é o Rei da Glória? E eles disseram, o Senhor, o poderoso, Ele é o Rei da glória, da glória, da glória. Oh, vamos aplaudi-lo de pé. Aplauda o Rei de pé. Faça um barulho de glória. Ele é o Rei da glória. Você pode sentar. E eu imagino os anjos com coral celestial em grande festa, recebendo o Rei, o Senhor dos Exércitos. Uau! O céu sabe fazer festa. Agora eu pergunto, e nós? Será que temos a revelação exata de quem Ele é? Fazemos a festa que Ele merece? Honramos de forma que Ele merece? Aplaudimos de forma digna de um rei? Festejamos diante daquele que venceu a morte de forma digna? Se não fazemos isso, é porque nos falta a revelação de quem Ele é. Não me importa quantos anos você está em uma igreja. A minha pergunta é, quanto dessa luz você conhece? Você precisa ter a revelação exata, a visão de quem Ele é. Isso muda a sua vida, mudou a minha. Como se não bastasse. O que me deixa ainda mais apaixonada é que o Pai o esperava. Então o Filho chega em meio a essa grande festa, e eu imagino Deus o Pai colocando o manto real em Jesus, o coroando de glória e dizendo, agora senta-te à minha direita, e eu coloco, exalto o teu nome acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Uau! E essa a luz que admiramos, que cultuamos, que adoramos. A minha pergunta é, você vê a luz? Porque se você ainda não a viu, eu quero dizer a você, peça hoje, Jesus, eu quero você. Eu quero te ver.
Eu te quero no meu coração. Ilumina o meu coração, para que haja luz. Não saia daqui se você não tem a revelação de quem Jesus é. Se isto não arde no teu coração, não tem como ser cristão. Você vai ser religioso, mas cristão não. Você precisa de luz para que os seus olhos possam ver, para que você possa ver além do que os seus olhos naturais conseguem ver. Diga: eu preciso ver a grande luz. Quantos entendem isso? Você quer viver a sua vida cristã? Então pare e faça a sua primeira pergunta: até que ponto eu conheço a luz do mundo? Se um dia ela brilhou no seu coração, ela ainda está brilhando aí, fazendo o seu coração queimar de amor por Ele. Ou talvez ela nunca tenha brilhado. Segunda coisa que nós precisamos para ver aquilo que os olhos naturais não conseguem ver: continuar vivendo na luz. Então primeiro você precisa conhecer, ter a revelação da luz. Depois você precisa andar na luz. Diga: andar na luz. Então fala: primeiro, conhecer a luz. Depois, andar na luz. Salmo 119, 115 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Querido, se você quiser viver a vida cristã, atingir o propósito, alcançar as promessas de Deus para a sua vida, você precisa continuar andando na luz. Isto aqui é que te guia. Não existe cristão sem direção. Não existe. Deus nunca vai te deixar sem direção, porque Ele diz: lâmpada para os teus pés é a minha palavra e luz para os teus caminhos. É o que você precisa para ter direção, para caminhar. Só que se você não ler, se você não discernir de forma espiritual, porque não consegue ver, porque não tem visão espiritual, você não tem direção. Então se falta direção, está faltando? Muito bem. Não tente viver a vida cristã sem visão espiritual, sem discernir as coisas espirituais. Você não vai alcançar nada em Deus. Você vai se frustrar e vai ser um desastre. Tem muita gente perdendo a visão no meio da caminhada, sim ou não? Quantos de nós, fazer uma pesquisa aqui agora, quantos de nós conhecemos pelo menos uma pessoa que um dia teve um encontro com a verdadeira luz, mas que não continuou andando na luz? De um momento na sua caminhada, começou, antes de fazer a pesquisa, deixa eu citar o versículo. Abra em Salmo 119, 37. Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçastes. Para eu viver os caminhos que Deus traçou para a minha vida, eu preciso ter uma visão espiritual para me mover na direção certa, amém? Se eu colocar os meus olhos em coisas inúteis, eu não vou conseguir viver o caminho que Ele planejou para mim. Muita gente está se perdendo no meio do caminho, porque está colocando os seus olhos em coisas inúteis, em coisas naturais, passageiras, e acaba se distanciando da luz. E se você quer atingir o propósito, se você quer completar a carreira, se você quer herdar a vida eterna, você precisa continuar andando na luz. Então, quantos de nós conhecemos pelo menos uma pessoa que abandonou a fé, que pôs os seus olhos em outras coisas e simplesmente desistiu da carreira cristã? Levanta sua mão. Dá uma olhada, igreja. Levanta bem a mão para as pessoas poderem ver. É muita gente que conhece. Se você conhece pelo menos um, é quase todo mundo conhece um. Mas pessoas que escolheram não andar na luz, conheceram a luz, mas de repente escolheram colocar os seus olhos em outras coisas. Andar naturalmente e não discernindo mais as coisas espirituais, vão se afastando da luz.
Se você não mantiver os seus olhos na luz, se você não continuar caminhando na luz, não vai acontecer com você, porque você vai continuar caminhando na luz. Mas se não acontecer, se você não fizesse isso, você também seria um dos que abandonariam o caminho. Mas em nome de Jesus, seus olhos se abrirão hoje para ver a luz, para caminhar na luz, para não desistir, porque os propósitos de Deus continuam ativos na sua vida. Ele não desistiu de você. Ele tem propósito. Ele não mudou a promessa. Mas se você se afastar da luz, colocar os seus olhos em coisas inúteis dessa terra, você acabará perdendo toda a promessa de Deus, propósito de Deus. Não há como caminhar o caminho que Ele traçou para você, se os seus olhos espirituais não estiverem vendo direito. Quantos entendem isso? Vira para o seu irmão e diga assim: você precisa caminhar na luz. Sansão, querido, tinha uma visão bem definida sobre a sua vida, sim ou não? Seus pais receberam a revelação de que Sansão nasceria e ele seria o juiz, o libertador de Israel, né? Teria que cumprir o voto do Nazireu. Então, ao nascer, os seus pais já foram passando tudo isso para ele. E ao ter entendimento, ele já entendia muito bem. Ao ter entendimento, ele já concebeu toda essa ideia do propósito, do plano de Deus para a vida dele. Acontece que com o passar do tempo, Sansão foi colocando seus olhos em coisas inúteis, olhando as mulheres do terreno inimigo, se prostituindo com elas, porque diz que Sansão ia com as prostitutas do inimigo, do povo inimigo de Deus. Ele começou a quebrar os seus votos, foi se afastando da luz. Ele não podia tocar em nenhum animal morto, em nada morto, pois ele tocou no leão morto, comeu o mel que estava ali no leão morto. Ele quebrou os seus votos, até que entregou o seu segredo, o segredo da sua força, rompendo completamente com o propósito. Não conseguiu traçar o caminho, porque colocou seus olhos em coisas inúteis. Olha, você tem promessa de Deus para a sua vida? Eu também tenho. Você pode ter sido chamado por Deus para ser pai de multidões, mas se você não mantiver os seus pés andando na luz, se você não se mantiver na luz, com os olhos fixos nela, se você colocar os olhos em coisas inúteis, você não alcançará os propósitos de Deus para a sua vida. Você pode ter muita promessa, mas você precisa caminhar em direção a elas. E sem luz não tem visão. E sem visão não tem direção. Sabe o que acontece? Deus me mostra aqui alguns de vocês que nessa caminhada começaram a colocar os olhos em coisas inúteis, foram se afastando da luz e agora nem percebem a ausência dela. Queridos, se isso acontecesse com seu olho natural, você perceberia. E o que Deus está querendo dizer para você é: dê importância à visão espiritual. Dê importância à visão espiritual, ao discernir as coisas espirituais. Viva como um homem e uma mulher espiritual, porque é isto que importa. Para perceber a luz, para poder andar na luz e alcançar propósito. Tão distante da luz, alguns de vocês se perderam no meio da caminhada. Estão com um sorriso do lado de fora, mas completamente perdidos, sem direção. E tem ainda tanta promessa de Deus para você. Hoje é o dia que Ele te convida para ver aquilo que os seus olhos não podem ver. E para isso você precisa voltar para a luz. Escute bem isso. Deus está chamando você para voltar, para caminhar na luz. Quantos querem atingir os propósitos de Deus para a sua vida? Vira para o seu irmão e pergunta: você está caminhando na luz? Terceira coisa que nós precisamos para ver além
do que os nossos olhos naturais conseguem ver. Em tempos difíceis, você precisa escutar pessoas que conseguem ver aquilo que você não vê no momento. Porque há momentos na nossa vida de tanta dificuldade que a nossa visão parece que fica meia turva, sim ou não? Você tinha tanta certeza de algo, estava envolvido com algo, de repente, uma calamidade, algo acontece, né? Uma luta muito grande, uma frustração muito grande, e te deixa quase que confuso, uma visão espiritual um pouco adormecida. E nesse momento é importante que você ande com pessoas que veem além do que os olhos naturais podem ver. Isso é muito importante. Olha 2 Reis 6. Enquanto você abre, diga: eu quero ver. 2 Reis 6, 15 a 17. Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ai, meu senhor. Aqui ele está falando com o senhor dele, que era o profeta. Então dizendo assim: ai, Eliseu, meu senhor, o que faremos? Então o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Eliseu, eu acho que nesse momento o moço olhou, falou: será que ele acordou? Eu acho que ele não viu o que eu vi lá fora. Eu vi todo o exército acampado ao redor da cidade. E ele está dizendo que maior é aquele que está com a gente tem 1, mais 1 são 2. Será que ele acordou? Eu acho que ele ficou com aquele olho estatalado. Então o profeta orou ao Senhor e disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. É isso que nós queremos fazer por você nessa noite. No momento difícil, onde você vê o inimigo, vê a dificuldade, vê o problema, mas não consegue discernir espiritualmente a solução, a providência de Deus para a sua vida, você precisa ter alguém do seu lado como Eliseu, que vai dizer: ei, maior é aqueles que estão conosco, que vai dizer aquilo que os seus olhos não estão conseguindo ver. E ainda vai orar para que os seus olhos se abram. Eu pergunto: com quem você anda? Que na hora da dificuldade, você chega e fala assim: meu casamento tá mal. Ele fala: ih, larga, hein? Que casamento é assim, ficou mal, é de mal a pior. Talvez você está escutando isso. Talvez você chega e diz: olha, meu marido ou minha mulher adulterou, e você escuta assim: ih, adulterou uma vez? Larga, não presta. Porque uma vez, agora faz qualquer hora, você nunca vai saber. Só vem com os olhos naturais. Mas quem vê aquilo que os olhos não podem ver, não consegue viver além do que os olhos naturais podem ver, vai dizer para você: ei, lembra da promessa de Deus para a sua vida? Então eu quero te dizer, tem jeito, seu casamento tem jeito, seu marido tem jeito, sua esposa tem jeito. Deus transforma, Deus restaura, Deus muda. Ele traz à existência o amor que não existe mais. Mas eu pergunto: com quem você anda? Isso é tão sério, gente. Alguém pode acabar com os propósitos de Deus na sua vida, porque você vai dar ouvido a quem não vê nada. Exemplo disso: povo para ir dar a terra prometida. 12 espias foram mandados a olhar a terra, sim ou não? Voltaram com um relato sobre a terra. 2 espias, Josué e Caleb, disseram o quê? Vamos lá, a gente vai ganhar. Deus já nos deu essa terra. Os outros 10 espias, ao relatar para o povo, disseram o quê? Nem pensar. Eles são gigantes. Nós, perto deles, nós somos como gafanhotos. Não tem como ganhar essa terra.
Infelizmente, o povo escutou quem? Os 10 espias. E o que aconteceu com esse povo todo? Morreu no deserto. Herdou a promessa? Não herdou a promessa. Porque escutou quem não conseguia ver, discernir coisas espirituais. Eles viram, os 12 espias viram no reino natural a mesma coisa? Sim ou não? Você acha que um viu gigante e o outro viu anão? Todos viram a mesma coisa? Mas Josué e Caleb viram, discerniram espiritualmente aquilo que aqueles 10 homens não conseguiram discernir. Visão espiritual faz toda a diferença na minha vida e na sua vida, se você quer viver a vida cristã autêntica e alcançar as promessas de Deus para você. E quem você anda e quem você escuta é importante. Por ter escutado esses 10 espias sem uma visão espiritual das coisas, todo esse povo morreu no deserto, sem herdar a terra. Mas Josué e Caleb foram os únicos que herdaram a terra prometida. Aleluia! Com o povo então que foi sendo gerado até lá. Quantos estão me entendendo? Com quem você anda? Com quem você está andando? Porque tempos difíceis vêm para mim e vêm para você, sim ou não? Quem já passou um tempo difícil aqui? Onde a sua visão fica meia, tipo assim, deixa eu explicar. Será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus tem me chamado para ser líder de célula, por exemplo? Eu tinha 6 na minha célula. 3 mudaram de cidade, ou mudaram de célula porque mudaram de lugar. Agora eu estou com 3. E aí bate aquele negócio, aí será que eu tenho capacidade? Será que vai dar certo? Aí você vai com quem você está andando, que não vê nada, e você fala isso, a pessoa fala assim, você tinha 3, saiu 3? Vem! Gente, crente que fala, vez, não consigo afinar a voz, sai desse jeito. Crente aí sai. Crente que fala, vixe, está precisando de luz, não vê nada. Aí você fala isso, ele fala, vixe, sério isso? Sério. Entrega a célula, filha, antes que o semáforo vai pro vermelho. Quem é líder de célula entendeu, né? Depois vocês explicam na célula que esse negócio é semáforo. Entrega logo, porque você vai passar carão se o semáforo for pro vermelho. E aí você entrega a sua liderança, entrega a sua célula, porque ouviu quem não via nada. Deus estava querendo que você cuidasse dos 3 com muito cuidado, zelo. Ia ter precisar de tempo, então Deus deu esse tempo para você. E depois talvez traria outras pessoas, mas você não discerniu, não tinha ninguém para dizer nada para você. Cuidado com quem você anda escutando, com quem você anda. Essas pessoas podem te ajudar a alcançar a promessa ou te tirar completamente do caminho. Pergunta para quem está do seu lado e diga assim, com quem você está andando? A quem você está escutando? Sabe, gente, quando a gente não tem coragem de olhar para a pessoa do lado e perguntar, 2, ou a pessoa do lado é cega ou você que é. E você está com vergonha nesse momento, então já se toca e fala, ele não falou para mim, eu estou vendo, então quem está cego, meu filho, eu vou andar, ó. Eu quero alcançar as promessas de Deus para minha vida. Então, todo mundo falou, só estou dando uma coisa que veio na minha mente. Mas eu vou dizer alguma coisa para você. Vira para outra pessoa e diga com quem você está andando e quem você está ouvindo. Mas eu vou magoar a pessoa. Não, você não precisa ficar de mal de ninguém. Mas você vai decidir andar com quem vê mais do que você consegue ver. Porque é muito importante. Quantas vezes nós recebemos palavras que nos desanimam, sim ou não? Palavras que nos colocam completamente para baixo. Palavras que nos tiram a perspectiva de vida. Não é? Às vezes você vai, perde o emprego. Você vai querer ser o companheiro ou companheira, né? Que a pessoa que você anda. Você diz, olha, fui mandado embora. Vixe! Tá? Tem dinheiro guardado? Porque tá difícil o mercado hoje, ninguém tá contratando ninguém.
queridos, mas quem vê além do que os olhos naturais podem ver, diz assim: se Deus fechou uma porta, Ele está abrindo outra. Porque Ele diz que o justo jamais mendigaria o pão. Ele te sustentará. Faz a tua parte que Deus faz a dele. E aí você é motivado a procurar um emprego, a bater na porta certa. E a porta que Ele abrir, você entra por ela. Mas se você andar com quem não vê nada, ele só vai saber falar. Então quando você comentar alguma coisa com seu irmão, ele fala: você fala: dê visão para ela, Senhor. Você precisa andar com o que vê, mais do que você consegue ver. Quarta e última coisa. Antes de falar a quarta, eu quero perguntar: quem está sentindo a necessidade que seus olhos se abram nessa noite? Diga amém. Queridos, todos os dias eu quero ver aquilo que os meus olhos naturais não podem ver. Eu quero discernir as verdades espirituais. Por isso eu preciso orar por isso. Quarta e última coisa. Você precisa ter a sua visão ampliada. Diga visão ampliada. Gênesis 15. Falando sobre a história, sobre a vida de Abraão. Quando Deus chama Abraão lá da terra dele, Ele diz assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e de você eu farei uma grande nação. Essa não foi a promessa? Abraão creu nisso e ele foi. E o tempo foi passando, e nada de Sara engravidar, nada de Abraão gerar um filho, sim ou não? E aí olha, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão vira para o seu irmão e fala assim: visão espiritual importa. Deus falou com Abraão isso não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Diga não. Agora olha para mim. Às vezes é muito bom quando Deus diz não, sabia? Quando Deus diz não, às vezes o crente fica de bico. Pois eu quero dizer para você: ai, que bom que Deus disse não para essa ideia de Abraão. Porque a promessa era com Isaac. Não adianta tentar apressar a promessa de Deus para a sua vida. Porque você vai ouvir? Não. E aí não adianta falar: ai, eu oro. Tem o seu tempo de se cumprir. Você tem a promessa, ore por ela, se firme nela, ande na luz. Ande com pessoas que veem mais que você. Mas não tente acelerar a promessa, porque você vai ouvir. E um não de Deus é bom. Se vier de Deus, é bom. Deus disse não, e não foi a única vez que Deus disse não. Lá no capítulo 17, você vai ver verso 17. Abraão prostrou-se com o rosto não, está aqui. Verso 18. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael... Então nesse tempo, Abraão, teve um filho com Agar, porque Sara disse: olha, eu não tenho filho, a promessa é que será da sua semente. Então faz o seguinte: pega a minha escrava, minha serva, tenha um filho com ela, e assim então vai acontecer a promessa. Aí ele vai ouvir e ouve, olha aqui, ó. Abraão diz assim: permite que Ismael, que era o filho de Agar, seja então o meu herdeiro. Então Deus respondeu: não. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque.
Não sei quantos não você já escutou de Deus, mas se é Ele que está dizendo não, é bom. Vira para o seu irmão e diga: quando Deus diz não, sempre é bom. Voltando para o verso 15. Para o capítulo 15. Olha o que acontece. Então Deus diz não. Seu herdeiro não será esse. Um filho, verso 4, 15:4. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe. Diga, fora da tenda. Então, levando Abraão para fora da tenda, o Senhor disse a ele: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Queridos, a tenda é um lugar que limita a nossa visão. Ali na tenda, Abraão só conseguia ver a sua dificuldade. Sara já estava muito velha, ele já estava muito velho. A promessa estava cada vez mais difícil. Deus disse: não, Abraão, olha, sai da tenda. Sai do lugar que limita a sua visão. Agora olha para o céu. Tenta contar as estrelas. Então Abraão teve uma boa visão. Ele disse: você não pode, não é? Não, então assim será a sua descendência. A gente não entende muito bem, por isso não se anima. Então eu quero explicar isso para você de uma forma diferente. Vamos fazer uma dinâmica. Eu quero que você fique de pé. Eu quero te explicar como Deus quer ampliar a sua visão. Como Deus quer que você veja como Ele vê tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Vamos fazer o seguinte. Vamos entender que a tenda é um lugar onde nós conseguimos ter uma visão a nível periférico, né? Então vamos lá, olha. Coloca os seus 2 dedos aqui assim na frente. Antes de você fazer, só me escuta. Pode ficar com os dedos aí, pra você ficar cansadinho um pouquinho. Você vai abrir, não abre ainda. Você vai abrir os dedos, os braços, olhando para o ponto da frente fixo, até a amplitude de que você ainda consiga ver os 2 dedos. Detalhe, não é assim. Já vou explicar antes de alguém fazer, né? Não é assim, ó. Aí tem gente que fala, né? Não. Olhando fixo para frente, você vai ampliar até o limite que você consegue ver, não imaginar, né? Tem gente que não está vendo, está imaginando porque sente. Não, é ver, gente. Você não tem olho na orelha. Vamos lá. Você precisa ver com clareza os seus 2 dedos. Então vai lá. Vamos fazer a dinâmica. Olha só para frente e para até onde você consegue ver de verdade. Amém. E olha que meu olho é grande, hein? Essa é o limite da sua visão natural. Sua visão periférica vem até aqui, sim ou não? Tem gente que já baixou, não tem fé nem para segurar um pouquinho o braço. Vamos lá. Tô brincando, tá? Olha aqui, tá conseguindo ver ainda? Isso é uma visão que você consegue ver dentro da tenda. É uma visão natural. Agora, sabe quando Deus fala para você ampliar a sua visão? Ele diz assim: olha, os seus olhos vêm até aqui. Mas se você quiser ver o que eu vejo a teu respeito, ...360 graus. Mas eu não consigo ver. Você não tem olho na nuca, irmão. Você não consegue ver, mas Deus consegue ver. Por isso Ele te prometeu. O que você precisa é crer. E Ele diz: então amplia a tua visão. Agora você vai ampliar a visão. Dá um espacinho. Amplia a visão. Ainda bem que eu não falei uau, uau, senão ia parecer um monte de cachorro. Fica com o dedo aí. Essa é a visão que Deus tem a seu respeito. É além do limite natural. É mais do que aquilo que seus olhos podem ver. Ele quer que você veja aquilo que os seus olhos naturais não podem ver. E para isso você vai precisar discernir no espírito. Vai precisar de fé. Tá doendo, né? Solta. Porque nós não alcançamos isso pelo reino natural. Nós não alcançamos isso de forma natural. Alguns de vocês tiveram dificuldade para encostar os dedos. Não é? Mas eu quero dizer que em Deus todos nós conseguimos. Entenderam? Às vezes o corpinho não permitiu.
Não é? Os braços não se encontraram. Outros, então, de tão magrinhos, os braços deu nó. Mas Deus tem a visão certa a teu respeito. Sai da tenda. Vira pro seu irmão e diga assim: amplie a sua visão. Gente, não pega irmão que não vê além. Olha pra mim. Vamos pôr em prática. Teve irmão que por falta de espaço diz assim pro outro: amplie a sua visão. Misericandalaias. Visão mais curta do que eu podia ter. A minha vinha aqui, a do meu irmão que falou pra mim, vem aqui, ó. Irmão, escolha alguém que diga assim pra você: pastora, não tem espaço, faz o que o irmão fez. Dá uma largada. Mas eu quero que você gere fé no coração do seu irmão e diga: amplie a sua visão. Pessoas que têm coragem de dizer isso pra você. Pessoas que têm coragem de dizer: irmão, dá licença um pouquinho, eu preciso falar pra ele. Essas pessoas que você precisa ter ao seu redor. São essas pessoas que você precisa andar e acreditar naquilo que elas dizem para você. Porque elas veem a visão de Deus para a sua vida. Veem aquilo que os seus olhos às vezes não estão conseguindo ver. Pode sentar. Deus tem promessas, propósitos, um plano lindo na sua vida. E eu quero terminar pedindo para você fechar o seu olho. Eu quero que você pense rapidamente. Se você quer ver além do que os seus olhos naturais podem ver. Se você quer viver a sua vida cristã com uma visão espiritual sobre as coisas, discernindo coisas espirituais, você precisa ter um encontro revelador, verdadeiro com a grande luz. Talvez o que você precisa hoje é voltar a andar na luz e tirar os olhos das coisas inúteis. Ou talvez o que você precise é mudar as companhias e andar com pessoas que veem mais do que você. Talvez você precise que alguém ore por você, e é isso que nós vamos fazer hoje, para que seus olhos se abram e você consiga ver a providência, a bondade, tudo que Deus tem dado a você, as lutas que Ele tem vencido por você. Ou talvez você precise hoje ampliar a visão, sair da tenda, sair do espaço que tem limitado você a ver só os problemas, uma visão natural das coisas.